Jesus diz que a verdade nos libertará. Mas libertar em que sentido? No sentido de que nós somos escravos do pecado e de Satanás. É importante nós nos lembrarmos desta realidade que, infelizmente, aconteceu com a humanidade. Esta realidade de nossa libertação das mãos do pecado e de Satanás é a chave de leitura de todo o mistério que nós iremos celebrar na Páscoa. Por isso, nesse tempo da paixão, recordar esta verdade não é um pequeno detalhe, é a coluna mestra, fundamental daquilo que nós iremos viver. Veja, a humanidade, infelizmente, quanto mais escrava é, mais se acha livre. E essa é uma das grandes ironias daquilo que nós vivemos. As pessoas gritam liberdade, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, e caem nas mais baixas escravidões. Bom, aqui precisamos entender como é que nós caímos nessa escravidão. Nós caímos nessa escravidão porque acreditamos na mentira de Satanás. Satanás apresentou uma criatura, o fruto proibido, e fez propaganda enganosa. E disse, come e você vai ser feliz. E atrás desta mentira estão todos os pecados. Uma pessoa que é escrava do pecado cai sempre nessa mesma mentira. Você vai ser feliz. O cara vai e a felicidade não vem. Mas é o tipo da coisa que a gente fica perguntando, mas até quando você vai ser, assim, tolo de acreditar nessa serpente e de ser escravo de sua astúcia e de suas mentiras? O Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. Jesus, na polêmica do Evangelho de hoje, lembra aos judeus que eles são escravos do pecado. Se você ler uns versículos a mais para frente, ele vai dizer mais do que isso. Vocês são filhos de Satanás, filhos do diabo. A própria vida de Cristo é uma palavra que nos ilumina. A sua cruz redentora é uma palavra que nos ilumina. É uma verdade que, se nós nos alimentarmos dela diariamente na nossa vida de oração, ela nos liberta. Come check this out, man. Ew. Okay, it's soft and warm. We got that. Oh, you hold it with your hand. Oh, don't do that. Oh, that's so wrong. That is so All wrong. that congealed blood. That is so wrong. Oh my Just goodness. go away if you don't like this. Oh. You're missing it. Okay, this is the mommy. This Oh. is the mommy side. And this is the baby side. Right? I get it right? It looks like I can pause this video. Oh. Ah! Video. Oh, it looks like juice. Ew! So gross. This is my placenta, folks. That's my husband with the baby in his shirt, and he's not happy with this situation. Talk about blood on All right, plop it in there, Mish. Do we want the colander? Now. We have a colander. Pedro, grab the colander. I don't want to help you. Get the I colander. think this It's is on, wrong and immoral. It's on the couch. Okay. Where's the... Where? Oh, here. What a strange place for a colander. You might think. Okay. First step. Oh. Oh, Wow. sick nastiness. I've never seen so much blood up close. Okay, I can't take long videos, so I'm Okay, going to pause it. Like a car crash. She's ripping my amniotic sac off of... Like a car crash. You can't look away from it. Oh. Wow, it's beautiful. I can't Ew. believe Melinda's missing this. Oh, it smells. It does. It smells bad. It does not. It smells like nothing. Oh, it smells like a period. Help me with the baby. Oh. É assim, ó, eu tava num grupo de WhatsApp de um pessoal católico e tô falando um monte de coisa há muito tempo. E eu percebi ali, assim, que eles não querem nada com nada.
tá? Eu publiquei isso hoje da placenta no grupo e saí. Aí veio uma Olavete defendendo que a Preta Gil comeu placenta, né? E isso faz muito bem para a saúde. Bom, se faz bem para a saúde ou não faz bem para a saúde, pouco me importa. Me importa o seguinte, que para mim, como cristã, isto é comer carne humana, isto é canibalismo, isto é pecado mortal. Veja, a humanidade, ela parece que quer a verdade, quer saber as verdades, mas, na verdade, nós preferimos ficar numa mentira confortável do que numa verdade dolorosa. Porque pecado é fazer coisa errada. E quando a gente está denunciando uma coisa errada, isto não é pecado. É, é difícil muito para mim, sabe? É mesmo, tudo isso. Mas eu não posso me calar com isso tudo. Eu não devo me calar, né? Te mandei isso, por favor, leve isso para a igreja. Eu não consigo levar. Vou te contar mais. Eu fui pessoalmente, tá? Pessoalmente, daqui de Atibaia até Osasco, conversar com o padre Eduardo, José Eduardo, que é amigo do meu pai, que é amigo do padre Paulo Ricardo. Levei toda essa documentação, fotografia, fiquei quase 2 horas conversando com ele, contando tudo. Inclusive que a Henriette Fonseca era da seita Tradição, o marido dela era da cúpula da seita, que faziam abortos e não sei o que, e não sei o que, e hoje virou professora de catecismo, né? Como pode alguém, em tão pouco tempo, né? Sendo que eu tenho documentação dizendo que em 2013 ela ainda dava aula de astrologia e hoje ela é professora de catecismo para criança. Deus que me livre, sabe? Deus que me livre de um filho meu ter uma professora dessa. Bom, eu levei tudo para ele, mostrei a documentação, contei tudo. Ele perguntou, tudo que ele perguntou eu respondi. Bom, cheguei em Atibaia. 3 dias depois, ele me excluiu do Facebook dele e nunca mais conversou comigo e nem respondeu as minhas mensagens. E tem nesse meio todo, né, unido a Henriette, ao padre Eduardo, Nato, a Meri Harakawa, tá? A Meri foi a segunda esposa muçulmana do meu pai. A primeira era a Roxane, a segunda era a Meri e a terceira era uma moça que chamava Teresa, que sumiu no mundo. Bom, a Meri hoje também está dentro da Igreja Católica, pasme, né? Altamente ligada a Henriette, ao meu pai, com várias publicações em Facebook, de um falando de outro, e defendendo e elogiando. A ligação da Henriette ainda com o Olavo e com a Roxane é muito grande, é visível isso. Ele compartilha as atividades dela em relação à Igreja Católica direto, faz comentário, elogia. Isso tem no Facebook vários comentários dele indicando a Henriette, inclusive, como uma excelente professora de catecismo, né? Em relação ao padre Eduardo, bom, eu levei tudo, né, prova recente, coisas recentes, inclusive as fotos todas da questão da placenta também. Expliquei para ele toda a ligação, eu fiquei lá mais de 2 horas conversando com ele, né? Expliquei toda a ligação, ele fez várias perguntas, eu respondi todas, né? O porquê que eles eram ligados, como eles eram ligados. Então, assim, eu entendo que ele foi bem esclarecido, né? Até porque depois a atitude dele de me deletar do Facebook dele causou estranheza, né? Por quê? Né? Porque quer se afastar. Padre Paulo Ricardo, tentei mandar mensagem de tudo que é jeito, por e-mail, por Messenger, só não consegui o WhatsApp dele. Nunca fui respondida, nunca disseram nem um boa tarde, né? Então eu diante disso tudo vejo assim que eles compartilham, tá? Tudo o que meu pai defende,
sabem disso tudo e estão todos juntos e misturados, infelizmente. A misericórdia veio ao nosso encontro e nós reagimos com não somente indiferença, mas com agressividade, justicialismo e o condenamos. O que meu pai faz, né, com a Igreja Católica. E eu sei o que ele está fazendo e que não é bom para a Igreja, né? Pediam que Jesus falasse quem ele era, de onde ele vinha, etc. Qual a sua identidade, que testemunho você dá? E Jesus deu inúmeros sinais, realizou milagres, a sua própria palavra, tudo isso foi um sinal claro, claro para os judeus. No entanto, eles se fecham à realidade da fé. Mais do que isso, eles vivem num mundo de mentiras. Jesus diz isso com toda a clareza nesse capítulo 8. Chama aqueles judeus de mentirosos. Por quê? Porque, infelizmente, se você não quer ouvir a verdade, não tem ninguém que seja capaz de dizê-la a você. Se você mente para os outros, é uma coisa terrível. Se você mente para Deus, é uma ofensa tremenda. Mas se você mente para você, você perdeu o contato com a realidade. Você não está mais no mundo real. Em tudo que você fala, concordo, sei essa questão só da igreja, né? E é uma das questões da qual eu defendo, né? Eu tenho vários núcleos que defendem a questão da política, da igreja. E quanto à questão só da igreja, claro que eu me limito com você a falar só sobre isso, porque também, para mim, é uma ofensa muito grande, né? Eu me tornei católica o ano passado, frequento a igreja, confesso, me comungo.